Bom dia, às 2h30 da manhã do dia 22 de outubro de 2022, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, na série do ciclo de cavalaria, que nós chamamos o ciclo da grava. Estamos fazendo agora a história dos Templários e vamos continuar. Eu gostaria de antecipar que eu sou assim extremamente aficionado por romance de cavalaria. Acho que vocês já perceberam isso. E hoje vou contar a vocês, para quebrar um pouquinho a seriedade do tema, um fato acontecido. Corria o ano de 1972. Eu havia sido contratado por Dr. Eri Combat para ser o professor exclusivo do Colégio de Caxias. Segundo ele, o Colégio de Caxias queria ter a honra de ser o único colégio no qual o professor Marlante trabalhava, porque eu dava aula de português e inglês, e em ambas, quando eu entrava, português, por exemplo, eu dizia show de português, porque eu fazia brincadeiras, eu animava, eu era um verdadeiro animador, eu era um professor que não era simplesmente um transmissor de conhecimento, eu era um animador de auditório. E com isso me deram a turma que era obrigada, coitada, a ficar no último horário. A carga horária de português era muito grande, então estabeleceram 5 aulas noturnas, e os alunos que vinham já cansados do trabalho eram obrigados a ficar até 15 para as 11. E então eu tinha que usar os meus recursos pedagógicos e os meus dons artísticos para poder manter essa turma acordada e ativa, né, de 10 para as 10 até 15 para as 11. E aí, por isso me deram essa turma. Então eu vou dizer a vocês como é que eu fazia para manter esse pessoal acordado. Coitados, todos adultos, empregados, vinham dos seus empregos cansadíssimos, e aí tinham que ter 5 aulas noturnas, na última já estavam exaustos. E aí eu inventei uma maneira de dar aulas que era extremamente curiosamente atraente. Vou contar para vocês uma dessas aulas, tá bom? Vou me permitir fazer essa confidência. Então, 1971, 72, foram os 2 anos iniciais no Colégio do Caxias, e eu estava exatamente nesse assunto. O livro usado era de Raul Moreira Leles, Português para o Colégio, volume 2, e eu estava com a página aberta sobre romance medieval. O título era O Cavaleiro Galahad no Castelo de Brutus. Eu estou com o livro na mão. Os alunos já estão atentos, que não tiram os olhos de mim. Eles já sabiam, né? Eu não deixaria ninguém cochilar. Eles esperavam exatamente o que ia acontecer, porque eu tinha os recursos, né, de retórica, de técnica e de dramaturgia. Então, voltando, o Cavaleiro Galahad no Castelo de Brutus. Galahad, chamado Cavaleiro sem mácula e sem mancha, tinha feito voto de castidade. Comecei a leitura. De repente, à noite, a jornada longa, ele decidiu parar no castelo de um tal Brutus e pedir para pernoitar. O dono do castelo, percebendo que ele era um templário, então deixou que ele entrasse. Ele era da Távola Redonda, na verdade, desculpem, não templário, mas um dos pares dos Cavaleiros de Arthur, da Távola Redonda. Então, retificando, Galahad, Cavaleiro da Távola Redonda, né, chamado Cavaleiro sem mácula e sem mancha, tinha feito voto de castidade,
E o Brutus, então, abre os portões, baixa a ponte levadiça e Galahad entra. Ao entrar, assim, um pouco de lado, ele vê uma dama belíssima, muito bonita, que era Branimunda, a filha do dono do castelo de Brutus, né, um dos príncipes da região. Ela apaixona-se imediatamente por Galahad. E aí não sabe o que fazer, porque a paixão toma conta dela, e ele, sério, absolutamente a face impassível e severa, passa o dia normal, conversando com Brutus e outros cavaleiros e fazendo aquilo que seria a rotina diária de um castelo medieval. Finalmente chega a noite. E Brutus, então, tem um quarto reservado para ele, que é próximo do quarto da Branimunda. Mas aí Brutus já está desconfiado, porque o olhar que ela deu para ele, de cima para baixo, já o deixou bastante preocupado. Então, mas ele vai, encosta a porta do quarto, deita e vai dormir. Supõe também que ela fez a mesma coisa e que o pai e os demais cavaleiros do castelo fizeram a mesma coisa. Também estão dormindo. Mas, de repente, Branimunda, numa veste finíssima de um tecido extremamente fino, quase deixando-a nua, decide matar o seu desejo e, assim, dar vazão à sua paixão. Pé ante pé, atravessa os corredores semi-escuros do palácio, iluminado apenas por achotes, entra vagarosamente e em silêncio no quarto de Galahad, e aí chega perto dele, imagina como será, tira a camisola que já a deixava praticamente desnuda, e quando ela, num gesto brusco, descobre Galahad, percebe que ele está de armadura. O pessoal veio abaixo. A chuva de gargalhadas foi inevitável. Era o que eu queria obter. Galahad estava de armadura. Minha gente, disse eu. Mas é claro, ele não tirava a cota de malha, ele não tirava aquelas roupas, né, de aço, de placas de aço, mas o pessoal sabia que o que eu queria era o duplo sentido. Estar de armadura e estar de armadura, né, são quase a mesma coisa, mas assim eu conseguia manter o pessoal atento e desperto. Na verdade, eu voltei à seriedade da narrativa. Galahad tinha feito voto de castidade, desconfiou da ação da princesa e não tirou a roupa. Dormiu vestido como normalmente ele passaria o dia. A moça ficou extremamente envergonhada e o pai, percebendo o movimento, veio até lá e ficou numa situação extremamente deselegante, desconfortável, pediu desculpas a Galahad e assim acaba-se de modo triste, o que se Galahad não fosse um verdadeiro monge e tivesse tanto cuidado com a castidade, poderia ter sido uma gloriosa noite de amor. Assim, eu conseguia fazer as minhas aulas de português de 10 para as 10 até as 15 para as 11 e manter o pessoal acordado. Então, esse era o recurso que eu usava e aqui estou dizendo para vocês, né, era impossível dormir nas minhas aulas. Por isso que me davam a quinta aula, a última. Bom, mas hoje vamos voltar agora ao tema, agradecendo os likes. Já estamos a 1.133 inscritos e aumentando o número de visualizações para 9.800. Muito obrigado, obrigado pelas doações, né? Tem chovido perguntas
pelo meu e-mail, podem fazer perguntas por e-mail e vamos continuar então. Nós estávamos falando já de Carlos Magno. Tínhamos enfocado um episódio, né, que agora vai acontecer. Os Templários têm sede no Brasil e isso me causou uma surpresa enorme e foi o motivo do vídeo anterior. Bem, eu vou me permitir então fazer uma rápida revisão para que vocês tenham uma noção do episódio de hoje, que é a continuação do anterior, Templários no Brasil. Após haver perdido seu sobrinho, que amava como um filho em Roncesvalles, o cavaleiro Roland, não admira que Carlos Magno, tendo vencido o sultão da Babilônia e Marcílio, depois de garantir, deixando uns poucos cavaleiros na Península Ibérica, esperando a sua volta depois de combater os anglo-saxões, ele decide retornar à França e deixa assim a Guerra de Reconquista postergada. Mas um cavaleiro em pauta se chama Guilhem de Guelone. Seu feito admirável foi haver conquistado a cidade de Saragossa, de grande importância para cristãos e mouros. Acresce que depois de conquistar Saragossa, o valente par de França, Carolíngio, aqui já não estamos falando de Arthur, aqui estamos falando de um fato, que é histórico, foi até Aquisgrán, capital do Império Carolíngio, e lá, com as mãos postas dentro das mãos do seu senhor, monarca francês, lhe jurou fidelidade e vassalagem. Assim, pois, Carlos Magno praticamente adotou aquele cavaleiro, percebendo que ele tinha feito algo de notável. A cidade era difícil de ser conquistada, Saragossa, e, pelo outro lado, Guilherme de Guelone tinha alargado o reino da França e os seus domínios. Assim, Carlos Magno, no ato da recepção de Guilherme, ele o declara príncipe de Saragossa. E esse episódio, que torna Guilherme de Guelone vassalo de Carlos Magno e príncipe dos Pirineus, concentra em Saragossa e um ducado na Aquitânia, faz com que a linha dos visigodos, pois a mãe de Guilherme é princesa dos visigodos, seja mais um dos grandes cavaleiros das grandes aventuras de Carlos Magno. Guilherme de Guelone, então, passa a tomar o lugar praticamente de Lancelot, que havia traído Carlos Magno. Por volta de 886, certos historiadores nos dão a notícia de Guilherme, filho de Merovingio. Ou seja, Guilherme seria filho do Merovingio Teodorico e, por consequência, neto de Sigisberto IV e tataraneto de Dagoberto II, assassinado por Pepino III, pai de Carlos Magno. Ressurge desse modo a dinastia merovingia, bem debaixo do nariz de Carlos Magno. Porém, ele vai contra o Papa de Roma e, ainda além de príncipe, declara Guilherme rei perpétuo de suas possessões, assegurando aos seus herdeiros um reino surgido praticamente do nada, do dia para a noite. Por efeito de pesquisas históricas, agora, voltando à história, o sucessor de Guilherme torna-se ainda mais poderoso e continua, então, mantendo a dinastia merovingia, que é o visigótico conde de Razés. Em 886, como canta Wolfram von Heisenberg, o botão de flor ardente da árvore genealógica da qual Sigisberto IV e seu sucessor Sigisberto VI geram um descendente tem o nome popular de Ursus, devido à sua grande força. Mas não se esqueçam que Ursus, em celta, é Arthur.
E assim nós voltamos à dinastia arturiana, ou a dinastia merovingia. Entre 977 e 979, ajudado pelo nobre Bernard d'Auvergne e pelo Marquês de Gothi, ele lidera uma insurreição contra um herdeiro de Carlos Magno, rei Luís II da França, que queria reconquistar o seu trono. Os documentos históricos não ligam o pseudônimo Ursus a seu verdadeiro nome, Sigisbert VI. Então, tal insurreição é certamente justa, pois é uma tentativa de um rei merovingio recuperar o trono merovingio. Com tal derrota, ele não consegue vencer, perto de Poitiers, em 881, o príncipe Ursus, na verdade Sigisbert VI, se agarra à sua herança em Razes e ao ducado de Aquitânia. Foge para a Bretanha, onde luta com o rei Bera VI, e apesar de ter tido o auxílio de Athelstan, famoso dentro da maçonaria, chamado Rei Consultor, temos páginas do rei Athelstan presidindo uma sessão maçônica, segundo documentos maçônicos antigos. O Sigisbert VI perdendo assim a luta contra Luís, que é descendente de Carlos Magno. Os carolíngios continuam no trono e o merovingio Sigisbert foge para a Bretanha. Não há dúvida de que os documentos maçônicos corroboram a adesão de Athelstan aos construtores maçônicos. Lohengrin, que é personagem meio verdadeiro, meio mítico de uma ópera de Wagner, a principal é o Anel do Nibelungo, teve de fugir de sua pátria, deixando a duquesa de Brabante, a qual foi prestar socorro. Então, Sigisbert na verdade pai de um cavaleiro chamado Lohengrin, que é chamado Cavaleiro Cisne, porque ele é meio viking e ele vive praticamente dentro do navio de viking. Então é chamado Cavaleiro Cisne na ópera de Wagner. A duquesa de Brabante lhe pede socorro e ele, como cavaleiro, seguindo o manual da cavalaria, vai prestar socorro. Depois de vitorioso, então ele a toma por esposa. Mas jamais ninguém disse nada sobre a família do cavaleiro. Claro, se não ia descobrirem que ele era, na verdade, um rei merovingio, já que era herdeiro de Sigisbert, que, na verdade, era o nome falso usado por Ursus. Então, assim, o Cavaleiro Cisne, filho de Sigisbert, da ópera de Wagner, foi bisavô de ninguém, nada mais, nada menos do que Godofredo de Bouillon. E assim chegamos ao que nós queremos na nossa gravação de hoje. Então, Godofredo de Bouillon, ou Godefroy de Bouillon, foi o herói mais popular de Jerusalém, aclamado pela nobreza, que venceu os mouros, tornado rei da cidade santa, Jerusalém. Não é à toa que Wolfram von Schembeck ligue Godofredo de Bouillon à família do cálice sagrado e à pedra deixada cair na terra por Lúcifer. Agora nós vamos dizer a vocês em que se baseou Wolfram von Schembeck para dizer que da testa de Lúcifer tinha caído uma pedra de esmeralda verde. Ele sabia que há uma litania na missa do precônio pascal, ou seja, na vigília pascal, cantada em todo sábado santo no mundo inteiro. E esse precônio pascal diz, o título é Exultet, e é um canto que dá ao seu herói o poder de fazer reis e de dominar a terra. Baseado nesse canto é que Wolfram tira a história da esmeralda caída da testa de Lúcifer, porque se vocês assistirem à vigília do Sábado Santo,
na hora do canto exultet, em pleno Vaticano, vão ouvir o seguinte: Flammas eius Lucifer, matutinos inveniat, ille linquam Lucifer, qui nesciat occasum, Christus, filhos tuus, que regressus ab inferius, humanus generis serenus iluxit, et vivit et regnat in saecula saeculorum. Amém. Olha só, dentro do Vaticano, os protestantes dizem: o Papa é adorador do diabo, de Satanás, porque Lúcifer é mencionado no precônio da Vigília Pascal. Então, mas a tradução, minha gente, não é nada disso. Então, Wolfram quis criar um problema com a Igreja Católica e criar, assim, uma fantasia. Porque a tradução litúrgica, sem distorções, sem fantasias, é que ele, o Círio Pascal, que é aceso, brilhe ainda quando se levanta o astro da manhã. Lúcifer é a palavra latina para a expressão o astro da manhã, aquele astro que não tem ocaso. Jesus Cristo, vosso Filho, ressuscitado dentre os mortos, iluminou o gênero humano com a sua luz e a sua paz, e vive, glorioso e poderoso, pelos séculos dos séculos. Amém. Assim, o Lúcifer de Wolfram von Schembeck, claro, existiu. Não se trata de Satanás, o príncipe dos demônios, trata-se de um nome comum, porque até o século 800 a palavra Lúcifer era usada como a estrela da manhã, a estrela d'alva. Mas aí está o motivo para que os inimigos da Igreja Católica digam que o Papa é diabolista, e o próprio Wolfram aproveita o hino para dizer isso. Mas o Lúcifer, falado aqui com L minúsculo, na verdade quer dizer astro matutino, né? Como tramaste em teu coração, Lucífero astro, diz Isaías. E aí Wolfram pega uma fantasia e, com a intenção de combater a Igreja Católica, na briga dele com Christian de Troyes, então diz que esse Lúcifer, cantado no Vaticano, que é Jesus Cristo, que tem com toda a propriedade o título de portador da luz, é claro que é capaz de dar poder real a qualquer um. Portanto, quando os papas coroam os reis, coroam em nome de Jesus Cristo, do qual eles são vigários. Então, minha gente, Wolfram realmente fez uma sacanagem, é a palavra. Vou repetir em latim. Vocês podem ouvir na vigília do Sábado Santo. Flammas eius Lucifer, estrela da manhã. Matutinos inveniat, ou seja, quando surge de madrugada. Ille inquam Lucifer, ele, o próprio Lucite, qui nascet occasum, que nasce no pôr do sol. Christus filhos tuos, Cristo teu filho, qui regressus ab inferis, que ressuscitado do inferno, humani generi serenus iluxit, salvou o gênero humano. Et vivit et regnat in potestatis, com poder, vive e reina, in saecula saeculorum. Amém. Wolfram era um canalha, né, que queria a todo custo, a qualquer custo, denegrir a Igreja Católica, e usando aqui a palavra Lúcifer, no sentido que os ignorantes do ano 800 deram à estrela matutina, quando traduziram o texto de Isaías, falando do rei de Babilônia, estava, na verdade, fazendo um ato desonesto, porque na própria edição de João Ferreira de Almeida, na Vulgata de São Jerônimo, no livro de Jó, duas Bíblias respeitáveis, a edição João Ferreira de Almeida e a Vulgata, traz-se em Jó 11:17 a palavra Lúcifer, alusiva à estrela da manhã. Nas mesmas Sagradas Escrituras, São Pedro, ao fazer referência à voz de Deus Pai
confirmando a missão real de Jesus, pede que se mantenham firmes as palavras da profecia. Em latim, Donec dies illucetat, et Lucifer oriato in cordibus versis. Cuidado com os dias que vêm à frente e sejam orientados pela luz da manhã nos vossos corações. Lúcifer, novamente aqui, se refere a Cristo, né? É com L minúsculo e quer dizer apenas aquele que porta a luz. Então, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. 2 Pedro 1,19. No canto litúrgico, é Nosso Senhor que assim é denominado, apropriadamente, mas no ano 800, um idiota de um pregador decidiu pegar a passagem de Isaías contra o rei da Babilônia, que usa o nome Lúcifer em vez de estrela da manhã. Então, assim, no ano 800, né, um tolo faz um sermão e usa o nome Lúcifer, estrela da manhã, referindo-se ao demônio. Ele faz na sua homilia, né, comentando a passagem de Isaías, que diz: como tu tinhas em teu coração, ó Lucifer, o astro, está em Isaías, a intenção de dizer: subirei ao mais alto dos céus, colocarei o meu trono acima do Altíssimo. Pelo contrário, caístes e foste precipitado até o mais profundo dos infernos. Isaías contra o rei de Tiro, e aí esse tolo pregador aí pega a profecia, o nome dele é desconhecido, mas a profecia é de Isaías, e nós temos um santo Lúcifer, sabia? São Lúcifer de Cagliari, do século IV, portanto até o ano 800, Lúcifer significava a estrela da manhã. E esse santo é celebrado pela liturgia, tem sua igreja, e assim esse idiota tolo, então, usando a palavra Lúcifer, que traz na Vulgata e traz em João Ferreira de Almeida, significando clarão da madrugada, ou porta-luz, Isaías 14:12, o que era simplesmente um astro, vira um sinônimo de Satanás. Assim, nós vemos que Wolfram von Eskenbeck não era uma pessoa justa, não era uma pessoa que fosse correta, e quando ele lutava contra Chrétien de Troyes para dizer a verdade, ou seja, dizer que os verdadeiros herdeiros do trono estavam vivos e estavam tramando para tomar o trono dos carolíngios, ele usa esse artifício de dizer que a pedra que caiu da testa de Lúcifer é a pedra que faz os reis, ou seja, a coroa de Jesus Cristo é quem o Papa coloca na cabeça daquela personagem que ele quer que seja rei, pois a cristandade agora só obedece a um rei coroado pelo Vaticano desde Pepino III. Então, assim nós vemos que existe assim uma certa iniquidade e uma desonestidade muito grande em Wolfram von Eskenbach. De qualquer maneira, a biografia de Godefroy de Bouillon, que é tetraneto de Sigisbert VI, e, portanto, também parente do Cavaleiro Cisne, um teutão, é muito fabulosa e obscura, o que permite que se diga que ele faz parte, embora com o nome francês, Godefroy de Bouillon, é tão obscura, tão mal feita, que até hoje a verdadeira genealogia de Godefroy de Bouillon permanece incomodamente incerta. Godefroy de Bouillon é quem aconselha, o fundador dos Templários, né, a
fazer essa empreitada, levar os templários para Jerusalém. Então, assim, nós estamos já aos 30 minutos e vamos mostrar a vocês no próximo vídeo. Já mostramos nesse. A brincadeira foi apenas uma maneira de mostrar a vocês como é que eu dava aula de português e não permitir que os alunos dormissem, mas o episódio acontece narrado, né, por Chrétien de Troyes, né, o Cavaleiro sem marcha, sem mácula e sem mancha, Galahad. Então, assim, eu usava os meus dons de retórica, de didática e de narrativa dramatúrgica para fazer os alunos ficarem acordados. Agora nós estamos com um problema. Nós estamos com Godefroy de Bouillon, que é um cavaleiro, um rei, que vai para as Cruzadas dos Reis e é, segundo alguns historiadores, sucessor do Cavaleiro Cisne Lohengrin, da ópera de Wagner, e sucessor de Sigisbert VI, portanto, um merovingio. Ora, seria fácil provar isso se a biografia de Godefroy fosse clara, mas é extremamente obscura, fabulosa e mítica. É o que nós vamos dizer no próximo vídeo, para que vocês percebam como é então que esse insigne cavaleiro, que é nomeado Rei de Jerusalém, é, na verdade, duvidosamente um cristão fiel à dinastia carolíngia ou é ele próprio um rei merovingio? Fica aqui a dúvida quando nós lermos no próximo vídeo, tirado da Wikipédia, como vocês veem os talvez, o não se sabe se, em relação à biografia de Godefroy. E aí isso faz com que ele fique a meio termo entre ser merovingio ou ser apenas um príncipe francês. Isso fica para a próxima, mas aqui nós percebemos que de Carlos Magno, que perdeu Rolando, que adotou como filho, agora adota Guilherme de Guelon, e agora chegamos a Godefroy. Já, Carlos Magno, o império dele se dissolveu em 200 anos, do ano 800 até o ano 1000, nós já estamos no ano 1100, que é o ano de Godefroy. Então, as cinzas de Carlos Magno já estão lá no túmulo, percebendo a verdade. Godefroy de Bouillon é um rei merovingio, é introduzido subrepticiamente entre os cruzados, ou é, na verdade, um dos pares da França, um cavaleiro legitimamente francês e obediente vassalo dos reis da França? Vamos esclarecer isso no próximo vídeo. Ficamos por esse ainda, que será o terceiro da série sobre as cruzadas de Jerusalém e as empreitadas de Carlos Magno na Guerra de Reconquista. Jerusalém será o último bastião que será reconquistado e os mouros serão finalmente expulsos. Mas os cristãos terão muito trabalho. Então, se não deu seu like, dê o seu like. A brincadeira fica aqui a título de que vocês saibam como era o professor Marlanf em 1971-72, no Colégio Duque de Caxias, e assim, sempre fui brincalhão, popular, e levava a vida dessa maneira. E assim agora, nesses romances arturianos, eu já os amava há muito tempo. Vamos então no próximo vídeo esclarecer se a dinastia de Godefroy de Bouillon é merovingia ou se é um fiel vassalo dos carolíngios. Até o próximo vídeo.